Se você andar o suficiente, não importa para onde, vai acabar encontrando o mar. Ele é 70% da superfície da Terra. E o Brasil tem uma história linda com o oceano, que começa com seu descobrimento. Como eu nasci no interior, eu nunca havia passado da arrebentação quando eu descobri que era possível viver em um veleiro. E acabei morando em um sobre o mar. Para mim foi uma grande descoberta. Conheci uma parte enorme do planeta e uma forma de se relacionar com os lugares e com outras pessoas que eu nunca tinha visto. No início do Hashtag-Sal, várias pessoas foram importantes para me apresentar esse mundo. E uma delas foi o Hélio Somaschini, ou o Hélio Crapum. Os episódios que eu gravei com ele levaram muitas outras pessoas a quererem velejar e morar no mar também. Esses foram alguns dos episódios de mais sucesso do Hashtag-Sal. Quando o veleiro dele afundou na Barra de Sergipe, muita gente ficou sensibilizada. E até hoje, muita gente mesmo pergunta: aonde está o Crapum? Cara, então você está voltando para o Brasil? Sim, estou. Estou primeiro porque eu estou com saudade da Helena. E segundo, estou com saudade dos amigos. E eu vou ficar um pouquinho no Brasil. E como tá a vida aí, cara? O que tem feito? Tem velejado ou só andado em rio? Tenho. Não. Eu tenho feito algumas semanas de vela na Croácia, dando aula. E também tenho feito transfers aqui na Europa, pegando barcos da Espanha, levando para Grécia, levando para outros lugares. 4, 5, 6... Olha que lindas! Olha que lindas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o tamanho dela, olha só! Ei! Olha o tamanho do bicho! Belo encontro, hein? E quando eu estou de folga, eu venho para o meu barco, que aliás está fora da água essa semana, porque eu estou fazendo o fundo. Precisa fazer a venenosa mesmo nos rios. É incrível. Gruda uma coisinha assim. E quando eu vier para o Brasil, eu já reservei, vão ter 2 semanas. É a semana do 7 de setembro, eu acho que é do dia 3 ao dia 7, é uma turma, e outra do 7 ao 15, alguma coisa assim. Isso é dedicado para casais. Na verdade, a ideia é casais. A gente vai sair num Delta 41, de lá de Angra dos Reis, e a gente vai velejar aí na região de Angra, Paraty, etc. E, importante, é fazer as mulheres, as esposas ou as companheiras dos caras terem o prazer de velejar e aprender as coisas básicas. A coisa que a gente menos quer é que a mulher que a gente goste fique longe da gente no que a gente mais gosta além dela, que é velejar. Então, se você puder ter tua mulher junto, maravilha. E quando é que uma mulher diz, eu não quero ir? Quando ela tem medo. Quando ela não se sente segura. Se você puder ensinar a velejar... Ou não participa e tem tédio, sabe? Às vezes também. Exatamente. Ficar que nem uma banana passa deitada, encostada num banquinho, não é agradável. A coisa que mais me emocionou numa das turmas que eu dei aula aí na Croácia foi que no fim do curso de uma semana, era um casal, são brasileiros, eles moram na Inglaterra, e eles estavam em dúvida se algum dia comprariam um barco à vela ou não. E quem levou esses caras para o mau caminho é um tal de Hashtag-Sal. Já ouviu falar disso? Esses caras são teus fãs. Adriano, eles são teus fãs. Você não tem ideia o que você faz por esse mundo afora, cara. Você não tem ideia, Adriano. Você é muito importante na vida de muitas pessoas. Bom, aí eles vieram e quiseram me contratar para que eu passasse uma semana com eles, ensinando-os a velejar. Tinham só uma noção rudimentar, o marido e a esposa zero. Cara, no fim da semana, os dois, nos últimos 3 dias, eles já levavam o barco e eu ficava de passageiro, numa boa, só tomando minha água com gás. Quando foi a hora de nos despedirmos, a mulher me abraçou, chorando, e disse, eu sei que nós vamos viver num barco à vela. Aí eu falei, eu vou falar isso para Adriano.
Olha como você faz as coisas. Isso é velejar, é isso. Não só eu, né, cara? Acho que, assim, todo mundo que participou do Hashtag Sal, né, e você, teve uma participação, tem, né, como nesse episódio tá acontecendo, mas muito importante, né, porque, tipo, pô, aquele episódio que a gente fez, o 12, influenciou muita gente, né? Então não é uma coisa que eu faço, assim, eu talvez seja o fio condutor que amarra um monte de história de muita gente que fez coisas mais interessantes que eu e que são legais. O Hélio viveu 11 anos velejando pelo mundo. Morar no mar é como sair do palco que é a vida nas cidades, abrir a cortina e dar uma olhada de fora, percebendo quão diferente ela é e também quantos costumes desnecessários e meio bizarros até a gente repete sem pensar. Há várias coisas que fazemos simplesmente porque outros fazem e gastamos tempo e dinheiro em coisas que nem gostamos ou às vezes nem nos fazem bem. No mar, isso pode acontecer também, é óbvio. Mas quando você muda, há uma chance de dar um restart em parte dessas coisas, desses costumes, de reiniciar. Mesmo que você more um tempo e volte, você jamais será o mesmo, jamais olhará o mundo da mesma forma. O que tu aprendeu nesses últimos tempos aí fora, né, velejando também em outros barcos e rio, assim, o que você nota de diferente, tem observado, mudou? Primeiro, o pessoal que navega canais, que navega rios, que aqui você navega a Europa inteira indo de um canal para o outro, tá? Isso é genial, genial. Poder navegar, dormir, encostando o barco na beira de um rio, enfiando 2 pedaços de pau e amarrando uma cordinha, porque aí é cordinha, não é cabo. E saber que ninguém vem te assaltar, ninguém vem te roubar, você dorme de porta aberta. Ah, puxa, a gente com um país tão lindo e não dá para fazer isso, realmente dói o coração. Bom, mas eles não têm, o pessoal de rio não tem o espírito do pessoal de mar. Esquece. São caras de cidade que tem um barco para passear no canal. Então é o conceito de cidadino, tá? Onde você mora num prédio e você passa anos sem conhecer o teu vizinho. É diferente de nós no mar, onde se a gente vê um cara ele não precisa pedir ajuda. Quando a gente vê o cara vai fazer um erro, está acontecendo alguma coisa, o barco dele vai se ferrar, todos nós imediatamente largamos o que estamos fazendo e vamos lá ajudar. Aqui não. Caiu uma árvore em cima de um barco que estava encostado ao lado do meu. Por 2 metros não pegou meu barco, tá? Aí eu cheguei para os caras e falei, pô, pessoal, vamos arrancar essa árvore, porque o barco tá enterrado no fundo. O canal tem 1,40 m de profundidade. Os caras, não pode mexer. Tem que tirar foto e esperar a companhia de seguro mandar o avaliador. Você não tem o direito de mexer. E aí o vento forte foi destruindo cada vez mais o barco do cara. Quer dizer, quando o seguro finalmente tirou o barco, era um caco. E o pior, sim, talvez o seguro vá pagar o conserto, só que isso fazem 2 anos atrás, e nesse meio tempo, o cara que eu conheço, o dono eu conheço, ele pegou um câncer muito sério e está... nunca mais ele vai subir no barquinho dele por causa do bendito seguro. Isso não se faz, pô, isso não se faz. Se o barco do cara está com problema, você vai lá e ajuda na hora. Você tem que salvar o barco do cara, faz parte da vida dele, faz parte da tua alma o teu barco. Não importa se é grande ou pequeno. Não, isso é uma coisa bem que eu não gostei aqui na Europa. Em compensação, o resto das coisas são fantásticas, tudo em ordem, você chega, mesmo aqui no canal, você vê, isso aqui é de graça, esse lugar que eu estou parado é de graça. Mas essa coisa que você falou, ela é relacionada aos rios, ou também no mar? Não, no mar tem 2 coisas diferentes. Um tem os velejadores de verdade, e o outro, que é o problema que começa no fim de maio e vai até setembro, que são os caras que alugam barco para fazer charter. Estes são terríveis. Não só por fazerem burrada e coisas incríveis, mas eu acho que eles trabalham muito na Europa, tá? Eles trabalham, e aí quando finalmente eles conseguem, em 5 ou 6, dividir os custos para alugar um catamarã de 50 pés, eles querem transformar aquilo num bordel, tá? Literalmente. E a expectativa para voltar ao Brasil agora? Pretende, vai ficar a bordo ou só nos cursos vai velejar?
Eu não tenho mais barco. Pô, e não tenho dinheiro para comprar um barco. Esse barco que eu estou morando, é um barquinho que tem 45 anos de idade, tem 9,5 metros. Era um caco. Eu desfiz tudo e por 3 anos fiquei trabalhando para transformá-lo numa casinha que anda nos canais. Confortável, delicioso, um belo chuveiro. Isso é outra coisa. Os caras aqui na França não tomam banho. É verdade, então. É verdade. Pô, e você que é italiano na Itália, assim também ou não? Não sei se é tanto. Em Milão não é. Mas eu acho que os brasileiros têm realmente isso, não, eu acho que não é história. A gente toma mais banho, escova mais os dentes do que a maioria do mundo ocidental, assim, não? Sem dúvida. Eu aprendi muito. Olha, eu sou imigrante, eu falo a verdade, pô, não tem problema. Quando eu fui para o Brasil, era criança, eu tomava banho só aos sábados. E escovava os dentes, sei lá, de vez em quando. Eu aprendi a ter as normas de higiene bucal e corporal no Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Mas na Europa, da época que você nasceu para hoje, mudou também, né? Mudou. Nas grandes cidades mudou. No norte da Itália mudou. Mas não é geral não, viu? Não é geral não. O mar sempre foi uma barreira. Dividiu continentes, separou povos, mas, ao mesmo tempo, uniu eles também. O mundo só se tornou globalizado porque aprendemos a unir continentes navegando nele. Na história, praticamente é sempre os países que dominaram essas rotas, que se sentiam à vontade no mar, se tornaram ricos e influentes. O mar talvez seja mais, na verdade, como um filtro. Do outro lado estão quase todas as outras culturas do mundo. Ele te permite ir com um pequeno veleiro a qualquer lugar. Mas só deixa passar aqueles que ousam, que se permitem e que ao mesmo tempo se curvam, deixando a arrogância de lado e entendendo a grandiosidade dele. Tem umas diferenças culturais, assim, né? Eu vejo, por exemplo, aqui no Sudeste, quase ninguém bota o barco de proa. Até acho estranho, em algumas marinas já foi proibido de botar o barco de proa no pier. Né? Uhum. E eu vejo que, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, no Uruguai, acho que talvez a maioria bote de proa. E eu vi fotos na França, por exemplo, é muito normal também. Você olha assim, La Rochelle, tu bota vários barcos de proa, né? Pra impedir a invasão de privacidade. E que diferenças você nota, assim, aí na Europa com veleiros também, nessa questão de atracação ou de cultura a bordo, assim, e também das penichetes, assim, dos barcos de rio, assim, que você nota? O pessoal deve... A impressão que eu tenho é que o pessoal deve ter muito menos marinharia, assim, né? É bom. Em primeiro lugar, os que navegam em penichete, você já lembra dos parques de diversões onde tem aqueles carrinhos que um bate no outro? Sim. Pois é, penichete é isso. Os caras enchem de... É verdade, pô. Os caras enchem de parabordo ao lado porque eles batem embaixo das pontes, eles batem nas laterais, que elas são muito estreitas. Eu não, porque meu barco é muito pequenininho, é a mesma coisa que andar de bicicleta numa avenida, mas esses bichões aí que tem 30 metros de comprimento e são largos, puta que os caras batem, rapaz, você não tem ideia. Agora, com relação a velejar, a grande maioria das cidades litorâneas no Mediterrâneo, elas têm como aqui, cais público, onde ou eles não cobram nada, ou cobram uma taxa pequena, etc. Só que aí você tem que parar de popa. Não pode parar a inglesa, isso é, parar de lado no muro. Você toma lugar de muitos, entendeu? Isso se chama parar em inglês aí, é isso? É, quando você para de lado, é the English way. Mas realmente é assim na Inglaterra? Assim. Na Inglaterra, sempre param de lado e não é problema nenhum você amarrar o teu barco no outro barco. E aí tem uma técnica certa, porque às vezes ficam 4, 5 barcos, um amarrado ao lado do outro, e só o primeiro amarrado na lateral, no chão. Então, se entra um vento, isso forma uma alavanca desgraçada. Mas eles jogam springs dos barcos de trás para lá pro... Isso. Se você sai do teu barco para ir para a terra, você vai para a tua proa e passa de proa em proa, nunca pela polpa. É considerado uma grossura você passar
pela parte onde o cara vive, né? Pô, você não tem direito de ficar metendo o bedelho na vida dos outros. Tenho a impressão que a sociedade inglesa, assim, ela é bem... A privacidade é levada muito em conta, assim, não? É, os franceses também. Mas não se esqueça, existem 3 formas de fazer as coisas. A certa, a errada e a dos franceses. Uma dessas formas dos franceses é o sistema métrico, hein? É verdade. Não, e os caras são excelentes velejadores. Eles estão, junto com os neozelandeses, eles estão entre os melhores velejadores do mundo. Não, e tipo, os franceses, né, tem essa coisa, mas tipo, pô, o sistema métrico, né, foi um que eles ninguém queria e eles conseguiram implantar, né? Também eles tentaram o calendário revolucionário o calendário revolucionário também, isso aí não deu. Também tentaram o meridiano de Greenwich passando em Paris, né? Eles mudaram o meridiano também, não deu certo. O Hélio, muito antes de morar a bordo, era físico, professor na Unicamp. E uma das coisas que eu gosto de falar com ele é essa ligação da vela com a ciência, que ele sabe falar com muita paixão. Aliás, uma frase dele virou até camiseta do Hashtag-Sal: velejar é transformar a física em poesia. E não é só por causa da ação do vento sobre as velas, mas realmente viver bem em segurança no mar exige entender pelo menos um pouco de vários conceitos de muitas áreas da ciência. Isso diminui muita incerteza e aumenta a previsibilidade da vida por aqui. E se você quiser a camiseta, tem o link na descrição e aqui também embaixo da tela. Como aperitivo, preparei um curso que, olha, cara, eu já trabalhei para dar uma aula, já. Mas esse curso de 4 horas eu trabalhei que nem um louco. Foram meses e meses de pesquisa, com links, etc. Falei com físicos, falei com geógrafos, falei com matemáticos. Não? Porque, na verdade, o que me cutucou foi que eu tinha feito antigamente um vídeo que está no YouTube, e brincando, aquele vídeo explicava o que é a maré, que a maré não é consequência da gravidade, e não tem essa história da bola do outro lado ser grande por causa da força centrífuga e outras bobagens semelhantes. E, pô, eu recebi crítica de amigos meus físicos, dizendo isso é física errada. Eu falei, não é possível, né? Pode ser que eu esteja errado, claro. Se eu estiver errado, então eu tenho que corrigir meu modo de pensar e de estudar física. E descobri que, na verdade, quem está errado são eles. Indo na busca da resposta correta, de confirmar tudo isso, que aquilo que eu afirmava, eu acabei indo passo a passo até chegar na teoria da relatividade e descobri que Einstein, a ideia que ele teve para começar a pensar na gravitação relativística foi, em grande parte, apoiada no problema da queda livre, que é justamente o que acontece que provoca as marés, quando existe força centrífuga, nem nada disso. E aí, nesse curso, eu levo o cara até ele entender por que Einstein teve que criar a curvatura do espaço para resolver um dilema terrível. E ele encontrou a bola, ele achou o gol, ele curvou o espaço. E aí, depois da curvatura do espaço, fica fácil entender como é que um corpo se comporta quando é atraído por um buraco negro, e vai por aí afora. E eu termino esse curso mostrando para os caras uma das fotos que o Webb fez agora, que confirma a curvatura do espaço, num experimento que é, na verdade, a primeira confirmação foi feita no Brasil, né? Você sabe disso. Da lente gravitacional, né? Isso. O Hélio está falando sobre a confirmação da teoria da relatividade de Albert Einstein, que foi comprovada com observações feitas em Sobral, no Ceará, em que se registrou durante um eclipse a gravidade do Sol curvando a luz de uma estrela que passava próximo a ele. Mas a maré, se você puder falar resumidamente, qual é o conceito errado e o certo da maré, ela necessita de física relativista? Não. Mas a física relativística saiu a partir não só disso, tá? Mas uma das coisas importantes era: por que um astronauta em órbita ao redor da Terra, ele flutua dentro da cápsula? Se um corpo gira, ele não deveria ter uma inércia e uma força centrífuga? O astronauta não deveria ser jogado para o teto da cápsula, já que a cápsula está fazendo a curva? E ele não é jogado para o teto, ele flutua. E isso é uma incoerência, isso não bate com o que Newton dizia. Newton dizia que quando um corpo gira, ele é um sistema acelerado. Mas o cara que está dentro, ele não se sente acelerado.
como resolver isto? Aí o Einstein disse, é simples. Quem se curva é o espaço, meu amigo. Você está andando em linha reta no espaço curvo. Então, para você, é linha reta. Simples assim, é um ovo de Colombo, tá? É simples, falando assim em conversa, né? Mas matematicamente, demonstrar, etc. E aí eu enchi de hiperlinks, cara, das fontes que eu usei, para cada frase que eu falo, para cada slide que eu falo, tem pelo menos 3, 4 hyperlinks, que por sua vez te levam a mais umas 50, fala em português? Sei lá. Mais uns 50 outros hyperlinks, quer dizer, dá pro cara navegar. É um exemplo, né, de que como a gente só empiricamente, assim, só nossos sentidos, a gente não consegue ter uma percepção do mundo, da realidade muito clara, né? A nossa percepção é muito limitada, a gente acaba caindo assim na terra plana, numa coisa assim, né? Tipo, porque, eu não vejo nada curvo, então não sei o que lá, né? Não, te dou um exemplo muito simples. A Terra gira em torno do Sol, porque a gravitação do Sol puxa a Terra, tá? Nós estamos na Terra. Nós estamos sentindo no nosso corpo, ou quando a gente pega uma bola e larga uma bola, ela vai ser atraída para o Sol, ou a gente não sente essa gravitação do Sol? Não sente, porque senão de noite você pesaria mais do que de dia. Uhum. Mas como se o Sol está tendo essa gravidade? É porque o Sol encurvou o espaço. É genial, é genial. Isso é lindo, Adriano. Isso é lindo. Mas então qual é a força que faz a maré? É a diferença de gravidade. E essa força, que é chamada tidal force, ela é inversamente proporcional ao cubo da distância. Olha que coisa engraçada. Mas então há diferença de gravidade entre uma face e outra da Terra. Senão não haveria maré. A ideia começou como sendo um curso para velejador, ou quem quiser, entender por que as marés existem. Só que daí, de coisa nasce coisa. As marés existem na Terra, mas a Terra também fez maré na Lua. Por isso que a Lua sempre mostra a mesma face para nós. E aí eu mostro por que a Lua se afasta da gente 4 centímetros por século. E aí mostro o que vai acontecer com a rotação da Terra. O dia não teve sempre 24 horas, né? Ele vem aumentando, né? Nos últimos 2.500 anos, ele, em média, tem aumentado 1,7 milissegundos por século. Nem sempre o dia na Terra teve 24 horas. Na verdade, há 500 milhões de anos no Cambriano, enquanto os primeiros animais estavam se adaptando à vida fora da água, o dia tinha aproximadamente 20 horas. Como fazer esse curso? Quem estiver interessado, como é que funciona? É só entrar no meu blog, busca no Google Blog Krapum. Tem o link na descrição também. E aí, no blog Krapum, o último blog que eu fiz foi detalhando exatamente o que o cara vai aprender, porque inclusive são duas aulas de 2 horas cada uma. Mas acompanha também uma planilha Excel com todas as formulinhas necessárias, os dados, de modo que o cara põe um número e acha a resposta, tá? Eu não quero que o cara saiba matemática, eu quero que o cara aprenda a raciocinar e amar a natureza. Esse é o gol, essa é a meta. Se o cara percebe a beleza da natureza... O mar tem uma dualidade que permeia quase toda a nossa interação com ele. Ao mesmo tempo que a sua quase infinitude e inconstância nos dá medo, ele também nos atrai. Não é à toa que boa parte da população humana mora perto dele, e é o destino de férias de quase todos, em algum ponto da vida pelo menos. Definitivamente há algo em nós que é atraído pelo mar. Um sorvete se você adivinhar do que é essa camisa. Galileu Galilei? Ganhou sorvete! Isso eu comprei no Museu de Galileu em Firenze, estava com a Leninha, e é a cópia do original do livro de Galileu, quando ele descobriu que a Lua tinha crateras, etc. Uau! Que desenhos lindos! Nossa. Lindos, né? Foram feitos pelo próprio Galileu os desenhos, viu? Quando você vai e vê como Newton criou o modelo que depois matematicamente mostrou que as marés são consequência da diferença de gravidade e não da gravidade, né? Pô, o cara é genial. E depois eu acabei chegando em Euler, e esse está sendo minha nova paixão. E aí esse cara pegou os trabalhos de Newton e aperfeiçoou o modelo dele, acrescentando os continentes, porque no modelo de Newton ele imaginava a Terra como sendo uma bola rígida dentro e com água na superfície.
Claro que isso não é a verdade, a Terra não é isso, né? Mas é uma primeira aproximação. E aí ele percebeu claramente a diferença de gravidade, de gravidade entre as duas faces e concluiu corretamente o que aconteceria com as marés gravitacionais. Depois, eu tive que chegar em Lagrange. Lagrange foi outro cara que acrescentou uma série de fenômenos que ocorrem, como ressonâncias. O único lugar do planeta onde você pode dar a volta sem tocar terra, só na água. Que lugar é? O Círculo Polar Antártico. Isto. E aí, sim. o problema é que se produzem ressonâncias fortíssimas. Ele equacionou tudo isso e começou a introduzir os efeitos da profundidade. Porque existem lugares onde só tem uma maré por dia. Existem lugares onde as marés atingem 13, 14 metros. Foi ele que chegou nos pontos anfidrômicos ou não? Ele que chegou nos anfidrômicos. Eu, quando comecei a velejar, tem gente que falava, na latitude e tal, maré mais alta, mais baixa, e eu nunca vi sentido nenhum, porque, pelo que eu via, né? Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem 30 centímetros de maré, quando muito, em Rio Grande, e, aí você vai pro norte, tem realmente, né, no Brasil, marés muito altas, mas no Caribe já não, né? Mas aí, quando eu vi os pontos anfidrômicos, aí eu entendi como é que funciona, né? E acho que Lagrange fez também os pontos de Lagrange, que são lugares que os objetos ficam parados entre os planetas e corpos celestes sem uma órbita, né? E aí está o Webb no L2. No L1, L2, L3, acho que são 3 4 pontos L5, de Lagrange ou mais. São 5. Sim. Eu acho fantástico isso na física, né? Que, por exemplo, você pega Aristóteles, bem antes da física se tornar uma coisa dependente da filosofia, assim, né? Tinha uma teoria de por que os corpos caem, né? Tipo, porque era o estado natural de uma pedra ficar no chão, então ela cai para voltar ao estado natural, e isso serviu por, sei lá, quase 1.700 anos. Não, 2.000 anos, né? Aí Newton, fez um modelo que previa muito melhor o mundo, né? Tipo, mas que, é a realidade? Não. É a verdade, é uma verdade possível, né, que prevê muitas coisas. Isso. Algumas ficam de fora, né? E Einstein fez um modelo mais completo, mas que para algumas coisas também tem o mesmo problema, E aí eu fico pensando assim, na física, que é um negócio que é, preciso, das ciências exatas e que, né, você calcula, ainda talvez com Newton, para ir para a Lua com certeza, mas para chegar num cometa andando lá, sei lá, 100 mil quilômetros por hora, sei lá. Né? Fazer um foguete, uau, aquilo foi uma obra de arte. Se isso, né, não há uma certeza absoluta, se não há uma descrição da realidade perfeita, você imagina na nossa vida, né? Tem gente que às vezes tem certeza de umas coisas tão cegamente que eu falo, nem Newton teve essa certeza, né? Tem esse grau de certeza, como é que você pode ter a cabeça tão fechada às vezes, né? Sem desmerecer esses modelos, óbvio. Não, né? Mas veja, Adriano, o que é bacana, eu acho que vale a pena pensar de uma outra maneira. Um físico é um cara que tem uma caixa preta que não sabe o que tem dentro. Então, por exemplo, eu não conheço você por dentro, mas eu sei que se eu te dou um beliscão, você vai gritar. Eu sei que se eu te der um abraço, você vai sorrir. Então eu faço uma ação e recebo uma resposta, eu estudo essa resposta para tentar entender como é por dentro. Mas isso continuam sendo modelos. E os modelos nunca vão ser a realidade completa, porque eles são apenas modelos. Então, você não precisa ter medo de dizer, olha, por anos eu pensei errado. Cara, Kepler fez isso. Kepler, depois que o Tycho Brahe morreu e ele pôde então ter acesso aos números, ele continuava achando que a Terra era o centro da Terra. E aí, isso eu mostro num dos primeiros slides, quando eu pego de onde vem a coisa. E aí, quando o Kepler caiu nas mãos dele, o Revolutionibus et Orbitae Coelestium do Copérnico, ele disse, cazzo, se eu imaginar o Sol como centro de rotação, olha como tudo fica mais fácil. E aí ele levou apenas 10 anos de estudo para perceber que ele havia errado no começo, e é isso que torna um cara genial. É dizer, pessoal, eu errei, mas olha que legal o que aprendi. Entendeu?
Quando o cara te diz, mas eu sei a verdade. Tá bom. Vamos tomar um café, melhor coisa, vamos tomar um sorvete, vamos falar de futebol. Eu acho que não é só na física, cara. A percepção que a gente tem do mundo é muito limitada e a gente sempre cria um modelo das coisas. E a gente entende o mundo a princípio de modelos que a gente cria na nossa cabeça, mas não do que é mesmo. Se você me perguntar o que é um elétron, eu não sei. Mas eu sei que, se eu submeter ele a um campo magnético, ele faz isso. Se eu faz aquilo outro, entende? Mas eu não sei o que ele é. Mas eu sei como ele se comporta em cada ocasião. E quanto mais eu conheço, mais eu posso criar um modelo próximo da realidade. Porém, a realidade. Por isso, quando perguntavam para o Einstein se ele acreditava em Deus, ele dizia, claro, Deus é a natureza. Ponto. Acabou. É isso. E nós nunca vamos conhecer essa natureza como um todo. Voltando a falar do mar, que nem esteve assim tão presente nessa conversa, é verdade, mas definitivamente é o que nos une. Ele tem tudo a ver com a ciência, porque ele pertence àqueles que não têm medo de admitir que não sabem tudo, que não têm respostas definitivas para as coisas, e amam as oportunidades que um certo grau de incerteza traz. Afinal, se sabe, por exemplo, muito mais da superfície da Lua do que o fundo dos nossos oceanos. Há ainda nele uma grande incerteza. Mas isso não nos impede de atravessar ele, de depender dele e amá-lo também. O mar limita a nossa arrogância, nos mostra o tempo todo que quem manda é ele. A gente tem que saber a hora de passar nele, a hora que ele permite. E ainda assim, o amamos. Talvez seja uma relação como de pai para filho. O mar é uma barreira, a fronteira do desconhecido. E ainda assim, nos une. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado desse episódio, eu fico muito feliz. E se você já assistiu vários outros episódios, ajude a gente a manter o canal funcionando todo domingo às 10 da manhã. Você pode fazer isso sendo um apoiador do Hashtag lá no Apoia-se, que é um site que aparece aqui e também na descrição. Qualquer quantia ajuda muito a gente, mesmo que seja só o valor de um cafezinho. E fazendo isso, você entra no nosso grupo de Telegram, onde você tem contato comigo e onde também a gente sorteia algumas velejadas, aqui no Balanço ou em outros barcos, eventualmente. Espero te encontrar lá daqui a pouco, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.